Cordeiro é o leão que no trono está. E estamos Aleluia. começando mais um Direct! Direct! Bem-vindo, igrejinha! Uma mensagem direta pra você com a cola de Deus. E a gente está muito feliz de estar aqui na TV Evangelizar com mais uma semana desse programa que é incrível, que tem impactado tantas vidas, que tem feito com que a gente também fale de coisas tão especiais na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós como jovens assim engajados na igreja, a gente se sente muito representado de conversar sobre os assuntos que são relevantes. É tipo o que a gente conversa nas nossas rodinhas de amigos, assim, sabe? E Pri, eu queria que você já dissesse pra gente, assim, quais são as suas expectativas pro programa de hoje. Você já sabe o tema. Eu já sei do tema, igrejinha. Eu acho que Deus sempre traz algo novo pra gente, sabe? Independente se seja uma partilha, Deus, ele sempre é muito intencional. Então, eu acredito que esse tema é intencional para que Deus venha com a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encontrando com Jesus, a gente encontra com a verdade, a gente vive e ama a verdade. É isso que eu espero desse programa hoje. Ó, eu já quero te dizer uma coisa. Se você tem um Instagram, já pega o direct, pega o que tá aparecendo aí na tua tela agora da TV, pega essa moção, manda um direct pro teu amigo e fala: a Colo de Deus tá ao vivo na TV Evangelizar, corre pra TV agora, pra você já ser muito bem-vindo aí, falar pros seus amigos também que eles são muito bem-vindos também Colo de Deus, Gabi e Michael, nossos parceiros nesse programa maravilhoso. Alegria ter vocês aqui. E a gente tá entre amigos, vai ser uma conversa incrível, como sempre é. Priscila, diz aí. O assunto hoje é meio tenso. Mas ele é um tenso legal, igual quando a gente conversou sobre o Supera, sabe? Ninguém superou até hoje aquele um, hein? Vai ser um assunto denso, mas que faz parte da nossa vida, a gente precisa conversar. Recentemente, alguns portais de notícia começaram a trazer alguns números que não são muito bons para nós, católicos, que traz um alerta, a gente precisa fazer alguma coisa. Que números são esses? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem aumentado a taxa de jovens que se dizem sem religião. E esse número aumenta muito mais nos jovens entre 16 e 24 anos. Os números têm crescido cada ano que passa. Esse número sempre existiu, mas há 10 anos atrás ele era cerca de 0,5%. Depois ele começou a passar para 1,5%, 2% e nos últimos anos tem alcançado 7%. Em São Paulo e no Rio de Janeiro os números começam a ultrapassar o número de jovens católicos e evangélicos no Brasil. E eu estou falando de 30%. No Rio de Janeiro os números passam de 34%. Tem muito jovem por aí que está se dizendo sem religião, não praticam mais a fé, não se encontram dentro da igreja e se comportam sem religião. E a gente passa por muitos lugares no Brasil e a gente vê uma juventude que realmente está queimando. Falar que essa juventude não existe ia ser uma mentira. A gente conhece muita gente que está queimando. Mas a gente também não pode negar que os números do sem religião também estão crescendo. Em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm ultrapassado esse número. Priscila, é ou não é preocupante? É preocupante ainda, mas é um alerta para nós que somos igreja, para nós que temos um chamado missionário, para você que tem em casa, às vezes você aí, família, tenho certeza que tem um jovem na tua casa e na tua família, às vezes esse parentesco e essa amizade que você tem se enquadra nesse número. Então, tá se normalizando algo que é preocupante para nós. Extremamente preocupante. Que é preocupante para a igreja, para quem evangeliza hoje, para quem tem um chamado missionário, né? Por que está crescendo esse número? Né? E daí trazendo a responsabilidade, porque se eu amo a Cristo, a causa de Cristo é a minha. O que eu posso fazer por isso? Porque ao mesmo tempo nós lidamos com uma realidade, sim, com jovens que têm sede, que quer, mas do outro lado tem jovens que talvez nunca ouviram falar do nome de Jesus. E daí? E daí? O que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? E Gabi, sabe uma coisa que eu acho muito especial de falar? É que esses números são muito fortes em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. E daí eu queria saber de você, assim,
como que fica essa notícia para o seu coração, que é você é uma carioca, que é missionária no Paraná, mas querendo ou não, nas férias, quando você pode, você visita sua mãe no Rio de Janeiro. Essa é a realidade, é uma realidade que te assusta, principalmente sabendo que é no seu estado onde você nasceu? Com certeza, sem dúvidas, assim, desde quando eu morava lá eu já percebia, porque realmente lá tudo foi se relativizando, nas universidades principalmente, tudo foi começando a perder assim, o sentido da religião mesmo, do sagrado, da igreja, de Jesus, né? Antes, há muitos anos atrás, quando eu era criança, isso ainda era, nossa, preciso buscar o Senhor. Hoje isso já não é tão forte, eu acompanhei isso. E aí, hoje em dia, voltando para lá e vendo que desde quando eu saí da casa da minha família, há 7, 8 anos atrás, eu vejo que a situação está cada vez pior, porque esses números, eles são palpáveis. Quando eu vou lá, eu vejo essa realidade cada vez pior. Não é uma coisa que você está vendo só no jornal, você vê na vida real. Não é só no jornal. Meus amigos, as pessoas que começaram na igreja comigo hoje não têm religião. A maior parte deles, a galera do meu grupo de jovem, só sobrou eu e mais 2, assim, de um grupo de 30 pessoas. Então eu vejo isso, né, de forma palpável. Isso entristece muito o meu coração. Isso me dá mais gás para continuar, assim, vivendo a minha vocação. Porque eu sei que, de alguma forma, o que eu vivo aqui e o que os missionários que são chamados, que são do Rio de Janeiro, estão dando o sim deles, vão frutificar em alguma coisa. Ô, gente, e uma coisa que é muito importante falar também é que não é novidade pra gente, ou talvez seja pra você, faz alguns anos que está acontecendo uma crise na Europa, né? Um esfriamento muito grande da fé na Europa. E, querendo ou não, outros países começam a ter esse respingar do que está acontecendo lá. Para você que não sabe, eu vou te contar o que está acontecendo. Mas antes, eu quero que você já pegue o seu celular aí, já avise seus amigos no direct, partilhe com a gente no direct. Como a Gabi falou, essa realidade também é real para você? Está acontecendo aí? A gente quer saber, né, Priscila? O que está sabendo? Isso. Manda o direct pra gente. Manda no direct da Colo de Deus, às vezes é um amigo, alguém que trabalha com você, alguém da tua família. Compartilha com a gente, porque é palpável isso, né? No nosso meio, em todos os lugares. Então a gente quer saber como você tem visto, como você tem lidado com isso, o que você tem tocado através disso, né? Tá mais perto do que a gente imagina. Priscila, e o que está acontecendo na Europa? Nos últimos anos, durante meses, é absurdo, cerca de 200 templos religiosos estão sendo fechados em meses na Europa. E o que é mais assustador é que são templos religiosos de outras denominações, mas no caso da Igreja Católica, tem fechado igrejas. Olha isso dá até um negócio assim, presta atenção nisso que eu estou te falando. As igrejas católicas na Europa, algumas igrejas estão fechando para se tornar balada, para se tornar casa de festas, está se tornando lugar de home office, empresas, bibliotecas. As fotos são assustadoras, é impossível, a gente estava até falando isso hoje, né? É impossível que você olhe uma foto dessa e não te dá uma agonia de ver o que era um altar, um palco de DJ. A gente estava conversando isso hoje, né, Michael? Como que é para você olhar isso, um altar, que agora a mesa do altar fica a mesa do DJ. E tem milhares de pessoas que arrasta-se os bancos e virou agora o local de balada, com lugar para bebida, e as casas são inteiramente lotadas de pessoas que vão lá numa antiga igreja para festejar. Cara, isso é muito preocupante, né? Porque a gente tá falando de uma realidade lá, de outro país e tudo, mas isso aqui tá sendo muito real no Brasil e cada vez tem aumentado, né? Eu fiquei muito assustado quando eu visitei o meu grupo de jovens de origem, que é aqui do Paraná. Fui de férias um dia pra lá na minha cidade e eu fui visitar o grupo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustado, porque já não tinham pessoas que eu conhecia, tinha umas 2 ou 3 que eram da minha época, que estavam lá firmes ainda, mas o restante eram, sei lá, umas 15 pessoas dentro do grupo, todas novas, assim, bem imaturas na fé. Nitidamente, conversei com algumas pessoas, inclusive, que vieram me perguntar: Maicon, eu não sei como que eu faço, porque a gente tenta fazer um monte de coisa aqui para engajar os jovens na igreja, mas a gente não consegue, parece que a gente não tem
sem alimento para eles. Eu fiquei muito assustado, porque na minha época desse grupo de oração, a gente lotava aquele espaço, é um salão paroquial, né? Da paróquia lá, a gente lotava de jovens. E eu fiquei muito assustado quando eu voltei e eu vi escasso assim mesmo, não tem jovem dentro da igreja. Eu fiquei muito assustado. E eles perguntaram para mim, tanto que esses dois mais velhos lá da minha época falaram: Maicon, tem horas que a gente não sabe o que a gente faz. E eu falei para eles: olha, talvez eu não tenha a melhor resposta para vocês nesse momento, mas uma coisa eu peço para vocês de todo o meu coração: vocês que ainda permaneceram fiéis, não desistam. Enquanto vocês permanecerem aqui, a vida de vocês vai ser combustível para trazer outros jovens para dentro da igreja, então permaneçam. Amém. E é muito doido saber dessas notícias, de tudo que está acontecendo. E existe, Priscila, uma solução. Existe um jeito, tem como a gente mudar isso, ainda dá tempo. Em nome de Jesus, nenhuma igreja do Brasil vai se tornar balada. E a gente vai conversar isso no próximo bloco, mas antes eu quero ouvir a sua opinião, Priscila, a respeito do que está acontecendo com os católicos, aonde eles estão. Mas eu queria que você partilhasse com a gente, Pri, o que é essas notícias para você? O que acontece com o seu coração, que um dia já foi uma jovem que estava fora da igreja, já esteve nesse lugar, mas agora você é uma jovem completamente engajada com o reino de Deus? Eu acho que isso traz a responsabilidade do meu compromisso com Cristo, né? Eu fiz um compromisso, eu amo a Cristo, então quem ama Cristo, automaticamente a causa de Cristo é a minha. Então isso me dá mais responsabilidade para viver o meu chamado de ir, de evangelizar, entendendo que, né, por vários motivos isso está acontecendo, mas por vários motivos também, por criatividade do Espírito Santo, a mensagem não mudou. O que mudou é o jeito que eu entrego a mensagem, e eu não posso desistir. E com aquilo que eu tenho que ir. E é isso que a gente tem visto. Inclusive, a gente recebe partilhas, gente. A Colo de Deus recebe muitas partilhas de brasileiros que estão na Europa, que tá fora, que vem partilhar com a gente, que bebe, inclusive, da comunidade, que fala do que está acontecendo. E o que a gente está vivendo? Uma realidade onde o Brasil está enviando missionários para o resto do mundo. Não é só para a Europa, eu estou falando do resto do mundo. Então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho parte disso. Eu estou doando a minha vida e a minha vida não está sendo em vão. A minha vocação não é em vão, porque ainda existe pessoas que precisam ouvir falar do nome de Jesus e isso depende de mim. Esses dias, Mateus, eu fui pregar num retiro e aí preguei. 2 semanas depois, um menino que estava naquele retiro, 3 na verdade, eles sofreram um acidente e um deles morreu. Eu fiquei muito mexida porque eu entendi que aquele retiro, e foi o primeiro retiro, ele não tinha uma vida com Jesus, o primeiro retiro que foi na vida, morreu. Aquele retiro foi a única oportunidade que aquele menino teve de ouvir falar de Jesus. Entendeu? A única oportunidade. Então eu fiquei pensando, a minha pregação talvez foi a única e a última experiência que aquele menino teve de ouvir falar de Jesus. Então, gente, a minha missão, seja o que for, seja eu pregar, seja eu rezar, seja eu abraçar, seja aqui, ó, eu tenho que dar tudo. Tenho que dar tudo porque Jesus, Ele quer gerar tudo. Esses jovens, gente, Jesus quer esses jovens. Jesus quer a alma desses jovens. Jesus quer todo o povo de Deus. Jesus deseja, isso depende do meu sim, do seu sim, do nosso posicionamento, da gente abraçar e a gente ser a igreja que eu acredito numa igreja viva. Então eu tenho que ser essa igreja viva. Depende de mim, entende? E aonde estão os católicos tudo nisso? Aonde eles estão no meio de tudo isso aí? A gente vai conversar no próximo bloco. Aproveita e já manda um direct para um amigo seu, que a gente inclusive está com o nosso celular cheio de direct da galera pra manda gente conversar aí, sobre esse chama assunto. a galera pro rolê da TV Evangelizar. Manda um direct agora para a Colo de Deus, avisa que a Colo de Deus está ao vivo na TV Evangelizar, e no próximo bloco a gente continua essa conversa aqui. Eu tô sentindo que vai ser top, forte. Vamos lá. Que Jesus voltando está.
De volta, direct com a Colo de Deus, uma mensagem direta ao teu coração. Igreja, falando desse tema, a gente já tá aqui, ó, bombando de direct, várias perguntas. Eu quero trazer uma muito aqui, ó, que eu acho que vai mexer aqui com a nossa partilha. Eu tenho certeza que essa pergunta também é a dúvida de você aí de casa. Que não é só uma, mas vem todo um mover. Eu acho que é a cara da Gabi essa pergunta, assim, pra gente poder... Gabi, vamos lá, olha Ai, só. meu Deus. Olha esse direct que a gente recebeu. Minha fé está esfriando. E a gente, vamos falar, né, gente? A gente passou uma época aí de pandemia. Quantas pessoas viveu essa realidade? Minha fé está esfriando. Como faço para não me tornar uma católica não praticante? Então, gente. Existe? Será que existe? Isso que eu ia falar. Primeiro de tudo, gente, vamos lá, vem aqui comigo. Católico não praticante não existe. Porque ser igreja e ser católico é trazer pra mim a responsabilidade Praticar, de Cristo. né, amiga? É aquilo que Viver a fé. É aquilo que a Pri estava falando, é viver a fé inteiramente. Para eu dizer que eu sou católica, eu preciso comungar e abraçar a doutrina da igreja de uma forma íntegra, de uma forma Aleluia. 100%. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só, não matou só o braço dele, né? Foi o corpo inteiro, ele se deu inteiro e ressuscitou inteiro. Então a fé católica é uma fé inteira, ela é cheia, ela é completa. Para eu dizer que eu sou católica, eu preciso viver isso completamente de forma íntegra. Então se eu não vivo isso de forma inteira, eu não posso me denominar católico. Já começa por aí. Mas o que fazer para não me tornar chegar nesse lugar de não católico, né, na verdade? É de não esfriar na fé. O que eu estava até conversando com eles é que é algo que a gente chega num lugar que a gente, quando a gente está vivendo com Deus, depois de um tempo a gente vai se acostumando. E esse ponto, ele é muito ruim, né? Porque aí começa a vir a dificuldade, a gente já fica... começa a vir não sei o que, a gente já fica... E o Espírito Santo, ele continua nos incomodando. Não faz isso, não fala isso, não pensa isso, não vai para tal lugar. E a gente começa a ignorar essas inspirações, esses direcionamentos do Espírito Santo. A gente começa a ignorar o fato de que a gente precisa ter uma vida de oração, uma intimidade com Deus. A gente começa a ignorar o fato de que a gente precisa rezar o terço, né? Para ter uma comunhão com a Virgem Maria, faz parte da nossa fé. Então a gente começa a ignorar esses pequenos passos de devoção, de oração, de vida com Deus, de ouvir aquilo que Deus está direcionando, e o nosso coração vai ficando gelado aos poucos, né? Então eu poderia dizer, a gente vai... E daí seria impossível, né? Pedir pra não se tornar uma católica não praticante, que vai esfriando é consequência. Entendeu? Porque Mateus, se eu convivo com o Espírito Santo todo dia, se eu vivo com Jesus, se eu encho a minha vida daquilo que é de Deus, se eu obedeço o Senhor, se eu vivo inteiramente durante todo o meu dia, entregando meu coração a Ele, em comunhão com Ele, como que o meu coração vai se esfriar? Não faz sentido. O Espírito Santo é fogo, gente, me ajuda a ser de Deus. O Espírito Santo é fogo que queima. A Eucaristia, tem um santo que fala que quem comunga, comunga fogo, comunga o Senhor, entendeu? Então assim, se eu tô vivendo a fé, não tem como o meu coração tá frio. Então se você não quer esfriar, volta seu coração a partir de hoje para aquilo que Deus está movendo na sua vida, se coloque em oração. Gabriele, tá difícil, eu não tenho mais intimidade. Cara, sei lá, senta, bota uma música da Colo de Deus no ouvido, bota uma música da Colo de Deus e começa a escrever tudo aquilo que você não consegue falar ou só chorar. Na medida que você for fazendo isso constantemente, essa barreira vai quebrar e você vai voltar a queimar seu coração com Deus. E a prática da fé, né, gente, que tá ligada Sim. muito ao amor. O quanto nós amamos Jesus? O quanto você ama Jesus, igreja? O quanto você ama é o quanto você vai buscar, o quanto você vai Sim, meu praticar Deus e do viver a céu. sua fé. Nossa igreja é tão rica, gente. Os sacramentos estão aí. Então, se eu não estou sentindo, ou se eu sinto que a minha fé está se esfriando, eu estou passando por um momento de deserto, de tribulação, seja o que for, eu preciso buscar ainda mais, né? Eu não posso me permitir me perder. Quem ama quer estar com o amado. Quem ama, quem é apaixonado, busca, se doa. Então, gente, depende de nós, sabe? Essa busca constante, né, Mateus? Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito, eu vou atrás, eu quero estar com o amado. Eu vou buscar ele no sacramento. Eu vou buscar na prática espiritual, numa vida de verdade. Sim, né? E trazendo muito pra nossa realidade, esse é um exemplo ótimo. Quem ama quer estar com o amado. Num relacionamento ali, num casamento, não é todo dia que você tá querendo super, nossa, eu vou me entregar, vou fazer a melhor comida do mundo. Não é todo dia isso, né? Na amizade, gente, na nossa família, não é todo dia que
a gente está querendo, nossa, vou super... todo dia eu vou dar um presente pra pessoa X que eu amo. Não é assim. Mas a gente sabe que se a gente ama, a gente precisa construir esse relacionamento, mesmo às vezes sem estar com muita vontade. Com o Senhor é a mesma coisa. Eu amo a Deus. Poxa, mas hoje eu não tô com muita vontade. Eu tenho o passo de me encaminhar para esfriamento, ou o passo de falar, não tô com muita vontade, mas eu amo esse cara. Então, eu vou lá, entendeu? Eu vou lá, vou orar, vou fazer essa manutenção aqui do nosso relacionamento. É assim com Deus. A vivência da fé tem uns tempos, né? A gente precisa entender o nosso tempo. E tem um ponto que acontece muito, que às vezes é uma das causas de esfriamento da fé de muitas pessoas, que está ligado com o segundo direct que a gente recebeu. Tenho certeza que você já viveu, ou você já ouviu falar, você vai ver essa experiência de ser ferido ou decepcionado por alguém da igreja. Oh, meu pai. Olha esse segundo direct, Maicon. Coisa brava. Olha só, pra você, amigo. Tô ferido com a igreja, mas ainda sou católico. Como faço para voltar e não esfriar? Essa é uma bomba, hein, gente? Porque, infelizmente, a gente passa por situações, eu já passei por situações, de fato, dentro da igreja, onde eu me feri com as pessoas, não com a igreja. A igreja, ela não nos fere. Isso é muito importante você falar isso. A igreja, ela nos acolhe, ela nos orienta, ela nos ama, ela nos abraça, né? Mas nós nos ferimos com as pessoas, e as pessoas, elas são falhas. Eu acho que o ponto de tudo é eu não embasar a minha vida nas pessoas. A Bíblia fala, né? Maldito o homem que confia no outro homem. É não colocar a nossa expectativa nas pessoas, porque se eu colocar a minha expectativa na Gabi, vai ter uma hora que a Gabi, ela vai me magoar. Mas Cristo, ele não me magoa. A minha vida precisa estar embasada em Cristo. Tô todo arrepiado. É verdade. E se minha vida está Pega esse embasada direct, em Cristo, igreja. eu vou conseguir ser apoio para a Gabi, eu vou saber até mesmo compreender a Gabi quando ela não estiver num dia legal, que ela talvez vai me magoar, porque ela é um ser humano como eu. Então, eu acho que é um equilíbrio que entra quando eu tô com a minha vida embasada em Cristo. Aleluia, a gente precisa se lembrar, gente, por que eu tô na igreja? Eu não tô na igreja por conta de pessoas, não foi pessoas que me chamou, foi o Cristo. Eu acho que a gente precisa olhar mais para Jesus. Hoje é necessário, gente. Como que eu vivo a minha fé? Olhando para aquele que me chamou. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para cruz, ele que me chamou. As pessoas, gente, se você não foi ferido, tenho certeza que você ainda vai ver essa experiência, porque as pessoas são falhas, gente, vão errar com você, e você também vai errar com o outro, porque a gente erra, né? é importante falar, a gente vai errar, porque a gente erra buscando acertar, né? Na coluna a gente fala muito, gente imperfeita cuidando de gente imperfeita, em busca daquele que é perfeito. Sim. Gente, a igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas, mas que querem o amado. Sim. Então, feridos, machucados, nos amamos, nos acolhemos, nos perdoamos e seguimos. Sim. Né? Se você está longe, porque alguém da igreja te feriu, volta, perdoa, recomece. Quem que te chamou? Não foi essa pessoa. Tenho certeza que aquele que te chamou foi Jesus. E Jesus, ele está com saudade, está esperando. Assuma o teu lugar. Amém. Não deixe aquilo que é eterno por aquilo que te feriu hoje no passageiro. Aleluia. Amém? Sabe uma coisa, Pri, que eu já escutei bastante? Das pessoas se esfriarem, se afastarem da igreja e tudo mais, principalmente na área da música, assim, acho que porque eu canto, as pessoas costumam me procurar por isso, né? Aí fala, Michael, eu acho que eu vou desistir, porque eu já fui pra igreja, tentei cantar na missa, as pessoas não me dão espaço, eu quero servir, a fulana já tentou ir lá, se ofereceu para limpar o chão, mas falou que não tem espaço para ela, que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu irmão, não se apega a isso. Não fica procurando esse lugar. Você vai colocar a tua vida à disposição, amém. Se precisar de você, você está lá pronto a dispor de servir a igreja. Mas se você chega lá e não tem espaço para você, não deixe de ir para a igreja por causa disso, porque tem espaço para você no sacrário. Jesus está lá o dia inteiro, as portas da igreja abertas para você ficar lá em adoração, contemplando o amado. Aproveita que não tem outra função para você fazer na igreja e fica com Jesus, ama Ele, que na hora é uma certa, ótima função, né? na hora certa, função. Jesus, Ele vai abrir as portas para você e as coisas vão fluir com toda certeza. Eu acho que é muito importante isso que você falou, mas porque a gente precisa se lembrar, gente, que é ser igreja. Ser igreja não é sobre o que eu faço. Muitas vezes sim, o Senhor vai me chamar para servir e eu fazer, mas é ser igreja. Eu sou. Então, não é sobre fazer, gente. Às vezes a gente fica no pensamento pequeno. Ai, se eu não tô cantando, se eu não tô fazendo. Gente, o que mais tem dentro da igreja é
movimentos e lugares para você servir e para você fazer, não depende. Então a gente precisa entender esse ser, né? Eu sou igreja. Vai ser com Jesus, isso é o mais importante. E sendo com Ele, eu acho muito legal, porque a gente evangelizado, o que a gente quer, Mateus? Evangelizar a nossa casa. Todo mundo. A nossa família. E aí a gente recebeu um direct, olha só. Meu Deus. Minha família diz que é católica, mas não é praticante. Oh Deus, como fazer eles entenderem que isso não é bom? Como fazer, Mateus, a gente entender, assim, mostrar para nossa família que não é bom a gente ser católico, mas não praticar fé. Tem coisa que é tão óbvia que fica até difícil de explicar. Sabe uma coisa? Já viu aquelas caixinhas de cigarro? Sabe caixinha de cigarro? Sim, de sim. cigarro? Já viu que na própria caixinha do cigarro tem lá, se você fumar, vai acontecer isso aqui. A pessoa compra o cigarro sabendo que ela tá comprando um negócio pra matar cara. ela. Olha, É tão óbvio. Tem coisa que é tão difícil de explicar porque é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É muito difícil você ser alguma coisa que você não pratica. O primeiro que você precisa entender, por que você é católico? Será que você realmente entendeu? Talvez você só não é praticante, que você não entendeu o quanto que a sua alma precisa do amado. Acho que você não entendeu o que significa a Eucaristia. Sabe quando Jesus se encontra com a samaritana, que ele fala para minha filha, se você soubesse que água que você está pedindo, minha filha, você quer me pedir água, se a gente soubesse a beleza de ser católico, o que está escondido naquele pedacinho de pão, o meu coração ia gritar para que esse termo católico não praticante não existisse, porque eu ia querer praticar. Praticar é a coisa que eu mais ia querer fazer. Mas, eu já quero engatar nesse negócio, falar um negócio que é importante. Uma das pessoas que foram entrevistadas nessa notícia aí de católicos sem religião é uma menina do Rio de Janeiro. Ela se chama Mariana Silva, ela tem 21 anos. E o testemunho dela, assim, na entrevista, foi que ela se encontra hoje sem religião porque ela não vê essa necessidade por conta da família dela. Ela é filha de uma família completamente assim, bagunçada, onde um participa de religiões de matriz africana, a mãe vai no culto e o pai é católico não praticante. E daí ela olha esse exemplo e ela não é isso que ela quer ser. Só que essa frase mexeu muito comigo quando eu li a notícia, porque o motivo do pai dela ser católico não praticante faz ela não querer exercer. Porque o exemplo que ela tem dentro de casa é um exemplo que ela não quer seguir. Nossa, isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu fiquei pensando assim, matutando, mas por que aconteceu com as pessoas? Porque para você se denominar um católico não praticante, você precisa um dia ter feito e hoje você não pratica mais. E eu pensei, Pri, o que aconteceu que as pessoas se esfriaram? E talvez você que está assistindo isso, você está com uma doença na sua alma que você nem sabe que você tem. Talvez você está passando por uma doença na sua alma que você nem sabe que você está passando por ela, mas não tem problema, o colo de Deus vai te apresentar. Priscila, conta pra galera o que está dentro da alma dessa pessoa que ela não sabe. Igreja, existe uma doença espiritual que é a causa muitas vezes desse esfriamento da gente, por exemplo, não ter vontade de rezar, tem preguiça de ir na missa, que é a tibieza. Né? Tenho certeza que você já ouviu falar da tibieza, né? Ou também apostasia, que está muito ligado, né, com essa preguiça. O que é a tibieza? Essa frouxidão, essa fraqueza espiritual, essa fraqueza que nós temos na alma mesmo para as coisas de Deus e para Deus. Né? Então, dessa busca muito ligado com a preguiça, com a assídia. Então, eu não quero buscar, não vou. Estou com preguiça de ir na missa, não vou. Antes eu tinha vontade de rezar o terço, mas agora não tenho mais. Vai se e eu esfriando vou deixando, mesmo, né? vai se esfriando, vai passando. E Jesus, ele fala, o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Porque existe uma doença espiritual, gente. E muitos santos da Igreja Católica passaram, Mateus, pela apostasia e pela tibieza. Muitos testemunharam. Porque estavam em Deus, não conseguiam estar inteiramente em Deus, mas também não conseguiam viver no mundo. Então ficava nesse estado que nós chamamos de mornidão. Porque a tibieza é você estar morno. Você não está no mundo, mas você também não está em Deus. Porque você católico não praticante. Você perde as práticas espirituais. Qual a consequência? Como você identifica a tibieza? Você não consegue praticar aquilo que é de Deus. Não consigo rezar, não consigo ir na missa. Então, olha isso.
né? Como que é forte. E o Catecismo da Igreja Católica, gente, vou até pegar o número aqui, ó, 2094, ele diz que essa tibieza, Mateus, é a hesitação, muitas vezes até a fuga da falta do amor de Deus. Então eu nego, chega a ser uma negligência do amor de Deus na minha vida. Então eu peco no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, igreja, se você às vezes está passando por essa doença, né? O catecismo talvez está te ensinando. Às vezes o teu coração está hesitando o movimento do amor de Deus dentro do teu coração. Volta pra missa. E eu queria muito que esse direct hoje levasse para você, primeiro, a tua responsabilidade com Cristo, de você amá-lo, de você queimar por Ele, de você se abrir e talvez você sair da tibieza, deixar o amor de Deus trazer esse movimento para o teu coração e você assumir o teu lugar de fiel, de igreja na tua casa, na tua paróquia, no mundo. Gente, não existe católico não praticante, existe católico. E o Senhor nos elegeu como filhos amados católicos que têm um lugar no mundo. E eu quero muito que esse direct chegue te incomodando. Se você está na tibieza, para você sair. Se você está fora da igreja, para você voltar. Se você está longe, volta correndo, porque a igreja está viva, tem uma igreja queimando, tem uma igreja que te espera, e Jesus, Ele conta com a tua vida para fazer a diferença nesse mundo, amém? A gente pode passar horas falando, né? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Mas eu queria muito que vocês, a gente tem poucos minutos para encerrar, mas é impossível que a gente não saia daqui recebendo essa mensagem de Deus através dessa música que vocês prepararam pra gente. E se você gostou desse programa e quer estar com a gente te espera no próximo direct. Manda mensagem pra todo mundo, a gente quer te ouvir. Vamos lá? Senhor, eu quero pedir mesmo pelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que o coração de todos aqueles que está frio, está morno nesse momento possa ser aquecido e que a letra dessa canção possa fazer com que o nosso coração entenda que de fato nós não precisamos de mais nada a não ser estar com você e ficar com você. Traz esse entendimento nessa noite, Senhor, para o nosso coração. Não existe uma oração que defina o que tu és pra mim, Jesus. Não existe uma canção ou palavras de afeição que definam o que tu és pra mim. Não existe uma oração que defina o que tu és pra mim, Jesus. Não existe uma canção ou palavras de afeição que definam o que tu és pra mim. Declare: eu só preciso estar aqui, eu só preciso ficar aqui. O teu coração entenderá que eu só vim aqui pra te adorar. Eu só preciso estar aqui, eu só preciso ficar